Hoje eu trago para vocês uma história que aconteceu há muitos anos atrás e um personagem que eu admiro muito dentro da Palavra de Deus. No livro de Gênesis, nós vamos hoje estar fazendo a leitura com alguns apontamentos, com alguns destaques da história de Noé. Noé é um personagem bíblico descendente de Sete, um dos filhos de Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher. Vamos iniciar a leitura em Gênesis 5, pelo capítulo 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, que provém da terra que o Senhor amaldiçoou. Sabemos que a escolha do primeiro homem e da primeira mulher trouxe esta condição sobre a terra. A desobediência sempre trará suas consequências, principalmente quando é feita contra Deus. Vamos continuar a leitura? Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos quando havia gerado Sem, Cã e Jafé. A corrupção do gênero humano, Gênesis 6. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Queridos, esses filhos de Deus referem-se à descendência de Sete, que no versículo 26, capítulo 4, diz que foi a partir de Sete que os homens voltaram a invocar o nome do Senhor. E essa fusão entre filhos de Deus e filhas dos homens, que era da descendência de Caim, não agradou o coração de Deus. Então disse o Senhor: O meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne, e seus dias serão 120 anos. Esse pedacinho da Bíblia deixa claro que eu e você fomos feitos corpo, alma e espírito, e que o espírito que há em nós é o fôlego dado por Deus. Versículo 4. Naqueles dias, os nefilins estavam na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome da antiguidade. Então a palavra de Deus fala dos grandes da terra, né? Nessa época haviam gigantes na terra, e eles eram chamados nefilins. Eram homens valentes e fortes, homens de guerra, homens de posses. Então foi aquela misturada, né? Filhos de Deus, descendentes de Sete, descendentes de Caim e nefilins. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar o bom e o mal.
E nesse caso, nessa época, não era diferente. O Senhor viu, está aqui, né? Bem claro, o Senhor viu que a maldade do homem havia multiplicado na terra e também a imaginação. Então os homens maquinavam o mal. E isso era algo contínuo, diz a palavra de Deus que isso era algo contínuo. Não era algo que cessava alguns dias, era contínuo. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Sentimento de pai e filho. Qual é o pai que não se entristece a ponto de arrepender-se de ter tido seus filhos? Né? Eu sou mãe. Talvez, não sei se você que está me ouvindo também é pai, mãe, responsável por uma criança. E quando essa criança faz coisas que você não ensina, sabe? E que você não quer para elas, o que acontece com o seu coração? Então, nós vemos que Deus, Ele é um Deus que gosta de relacionar-se com a sua criação. Como um amigo, como um pai, como nosso Salvador. Amém? E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado e os animais que rastejam e as aves do céu, pois me arrependo de tê-los feito. Noé, porém, encontrou graças aos olhos do Senhor. Então nós vemos que disse o Senhor, né? Então havia um diálogo entre Deus e Noé. E mesmo depois de Deus ter dito o que ele faria, olha a situação, olha a posição de Noé. Ele encontrou graça aos olhos do Senhor. Um dos nomes de Noé é amigo de Deus, queridos. Um amigo confia em todo tempo, né? Diz a palavra. E Noé era esse homem que confiava em Deus. E no versículo 9, 10, fala sobre a geração, né? Fala sobre as gerações de Noé. E no versículo 11, a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Havia corrupção, havia concupiscência, havia pecado, havia coisas assim abomináveis aos olhos do Senhor. E Deus viu a terra, ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia se corrompido. A sua conduta sobre a terra. Então Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Eu os destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira, de cofer, faz compartimentos na arca e reveste-a com betume por dentro e por fora. E aí no versículo 15 ao 16, nós vemos que Deus dá as diretrizes, o tamanho, a espessura, a largura, de como deveria ser essa arca. E no 17, ele torna a anunciar o que ele ia fazer a Noé. Porque estou trazendo um dilúvio sobre a terra, para destruir de debaixo do céu todo ser em que há fôlego de vida, tudo que há na terra expirará. Então nós vemos aqui um tete-a-tete com Deus, entre Deus e Noé. Entre Deus e Noé houve essa conversa, e a palavra de Deus diz que no versículo 18 ele diz a Noé: mas estabelecerei contigo a minha aliança, tu entrarás na arca, e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Imagine Deus olhar para a terra e ver apenas um homem justo, um homem reto, um homem íntegro, um homem que achou graça aos seus olhos. Essa é a história do nosso personagem. De tudo que vive, de todos os seres farás entrar na arca,
2 de cada espécie, macho e fêmea, para os conservares vivos contigo. E aí o Senhor diz, dá a lista, né, dos animais que Noé teria que levar, incluindo, olha aqui no versículo 21, leva todo tipo de alimento e armazena-o contigo, pois servirá de sustento para ti e para eles, para os animais também, né, para a família e para a família de Noé. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenara. Queridos, eu já caí na tentação de não fazer o que Deus me ordenara e sofri sérias consequências. A minha oração ao passar essa parte da palavra de Deus para vocês é que, se vocês já caíram como eu, levante-se, olhe para Deus, corra para Deus, faça uma oração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele tem poder para transformar, para te perdoar. Fica tranquilo, volte-se para Ele. E se você ainda não caiu em tentação e, assim como Noé, faz tudo que Deus ordena, continue. Porque a recompensa é grande, muito grande. No capítulo 7, Noé e sua família entram na arca. Depois disso, o Senhor falou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, pois tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Leva contigo 7 casais de todos os animais limpos, né? Então aqui tem a lista, mais uma vez. E vamos agora para o versículo 5. E Noé fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Pela segunda vez nós vemos a mesma frase. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Era velhinho, né? Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos por causa das águas do dilúvio, e os animais grandes, as aves e todo o animal pequeno sobre a terra entraram com ele. Passados 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Então eles entraram na arca e 1 semana depois veio o dilúvio. Então a gente pode parar e pensar aqui qual foi a reação das pessoas, né? O que aqueles malucos estão fazendo dentro da arca há 7 dias, né? Cadê a chuva? Aos 17 dias do segundo mês do ano 600 da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram e caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Mas não foi só isso não. Nesse mesmo dia, Noé entrou na arca juntamente com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e 3 mulheres de seus filhos, e com todos os animais, né, todas as espécies, pássaros, animais domésticos, a palavra de Deus fala. E os que entraram era de toda criatura, macho e fêmea, como Deus havia ordenado. Então o Senhor o fechou por dentro. Então Deus mandou, Noé fez, Deus ajudou, Noé confiou, os animais entraram, a chuva caiu, encheu toda a terra. Noé estava lá, guardado de tudo isso, de todo esse caos, porque vocês imaginem o caos, né? E o Senhor o fechou por dentro. O dilúvio. Durante 40 dias o dilúvio veio sobre a terra. As águas aumentaram e levantaram a arca, que se elevou acima da terra. As águas prevaleceram e aumentaram sobre a terra, e a arca vagava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e foram cobertos todos os altos montes que haviam debaixo do céu. As montanhas ficaram debaixo da água.
das águas. As águas prevaleceram 15 côvados acima dos montes, os quais foram assim cobertos. E morreu toda criatura que se move sobre a terra, tanto as aves como o gado, animais selvagens, todos os animais pequenos que vivem na terra e toda a humanidade. Tudo que tinha fôlego, sopro de vida, tudo que havia foi exterminado pelas águas. Observem o versículo 23. Assim foram exterminadas todas as criaturas que haviam sobre a face da terra, tanto o homem como os grandes animais. Somente Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Versículo 24, né? As águas do dilúvio diminuem. Vamos ver o capítulo 8. Deus lembrou-se de Noé, de todo gado, de todo animal, né, tal. E Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas começaram a diminuir. As fontes do abismo e as janelas do céu se fecharam e as chuvas do céu se deteve. As águas foram recuando de cima da terra e depois de 150 dias haviam diminuído. A arca parou sobre os montes de Ararat no dia 17 do 7º mês. As águas foram diminuindo até o 10º mês e os gumes dos montes apareceram no primeiro dia do 10º mês. Quando os gumes apareceram, Noé solta o corvo sai da arca, mas retorna. Noé soltou uma pomba, a pomba sai, mas retorna. Noé, no versículo 9 diz que Noé segurou-a e a recolheu consigo na arca e esperou mais 7 dias e tornou a soltar a pomba para fora da arca. E aí, no versículo 11 diz que à tardinha a pomba voltou para ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Então Noé soube que as águas haviam diminuído sobre a terra. Esperou ainda mais 7 dias e tornou a soltar a pomba, mas ela não voltou mais. Olha quantos dias Noé permaneceu ali dentro da arca com sua família e os animais. Aos 27 dias do 2º mês, a terra estava totalmente seca. Noé e sua família saem da arca e a palavra de Deus diz que Noé, no versículo 20, diz que Noé edificou um altar ao Senhor. Tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma suave e disse no seu coração: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má desde a infância. Nem tornarei a ferir de morte todo ser vivo como acabo de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Mais uma vez, aquele diálogo entre amigos, Deus faz essa promessa que não tornará a destruir a terra com água. E no capítulo 9, nós já estamos chegando no final, Deus abençoou Noé e seus filhos e deu a ordem deles frutificar, multiplicar e encher a terra, assim como deu a mesma ordem aos animais que saíram da arca. E no versículo 6 tem algo importante aqui, que diz: quem derramar o sangue do homem terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus não fez
porque Deus fez o homem à sua imagem. Bem, queridos, a palavra de Deus é tão plena, tão maravilhosa. Deus é tão maravilhoso que não nos esconde nada. E Ele está sempre pronto a te abençoar, sempre pronto a fazer de você um Noé, um amigo dele. Agora, resta saber se você está pronto a ouvi-lo, a segui-lo, a colocar nele a sua fé, a sua força, a sua vida. No versículo 12 do capítulo 9, para completar a sua promessa, a sua aliança com Noé, Deus disse: este é o sinal de aliança que firmo entre mim e vós, e com todo ser vivo que está convosco por gerações perpétuas. Coloquei o meu arco nas nuvens. Ele será o sinal de uma aliança entre mim e a terra. Olha o 16. Ouçam o 15. Então me lembrarei da minha aliança que firmei entre mim e vós e todo ser vivo de todas as criaturas, e as águas jamais se transformarão em dilúvio para destruir todas as criaturas. Jamais. O arco estará nas nuvens e olharei para ele, a fim de me lembrar da aliança perpétua entre Deus e todo ser vivo de todas as espécies sobre a terra. Deus também disse a Noé: esse é o sinal da aliança que firmei entre mim e todas as criaturas sobre a terra. Os filhos de Noé saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Amém? Eu gostaria de orar agora, entregar a leitura com algumas ênfases, desse texto tão maravilhoso e significativo, o reinício de Deus por meio de um homem, por meio de uma família. Deus está pronto para nos dar reinícios, Deus está pronto para nos guiar em todas as nossas situações, está pronto para derramar sua graça, sua salvação, a sua força sobre toda a terra. Mas nós precisamos agir como Noé, escolher ser amigo de Deus, andar com Deus, ouvir o que Ele tem a dizer. Hoje nós temos a sua palavra, a Bíblia, a palavra escrita de Deus, para mim e para você. Vamos orar? Pai, em tuas mãos eu entrego a leitura desta porção da tua palavra, crendo que ela é totalmente capaz de libertar, de salvar, de curar, de chamar a outros, pois para isso que o Senhor a deixou na terra, para nos chamar para o teu reino, para iluminar o nosso caminho, para nos mostrar o teu plano para a humanidade. Eis aqui, Senhor, a leitura da tua santa palavra. Aceita como cheiro suave e fala a cada coração. Eu creio e te entrego este momento tão precioso em tuas mãos. Amém. Até a próxima.